Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Lucas Montinho, especialista em redação. E se você precisa saber tudo o que acontece na documentação do SISU e tudo sobre cotas no SISU 2025, esse vídeo é para você. Bom, se você é um aluno de ampla concorrência, muito provavelmente você não esteja nem perdendo muito tempo com cotas. Então, se você já quiser avançar para a parte de documentação, que é a segunda parte do vídeo, eu deixei aqui já separadinho para você. Agora, você que é de alguma cota, muitas vezes, principalmente se é o seu primeiro SISU, deve estar quebrando a cabeça aí para entender melhor como funciona a questão das cotas, como assim todo mundo vai concorrer em ampla concorrência nessa edição do SISU 2025. Eu vou explicar tudo isso para vocês daqui a pouco ali no computador. Mas é importante que vocês saibam que na parte de cotas existem várias modalidades de cotas dentro do SISU. Tá? E agora a gente vai ali para o computador para eu mostrar para vocês essa classificação para que vocês desmistifiquem um pouco esse conceito que a gente tem de cotas. Bom, cotas no SISU, um tema um pouco delicado, que a gente precisa prestar um pouco de atenção para a gente entender, principalmente você aí, que tem direito à modalidade de escola pública, modalidade de cota racial ou de ações afirmativas. Se você só tem direito à ampla, talvez esse vídeo não seja tão interessante para você, mas é importante você entender como funciona o sistema de cotas e também a parte da documentação. Então, a documentação eu vou falar um pouco mais no final e vou dar preferência para a gente falar um pouco mais agora na parte de cotas. Então, vamos lá. É importante a gente entender que existem três tipos de modalidades de inscrição no SISU. Você tem lá a de ampla concorrência, que é a primeira, ou seja, para participar, basta você ter feito a edição anterior do Enem. Então, se você não se enquadra em nenhum tipo de cota, é aqui que você vai colocar a sua modalidade, tá? Na verdade, isso já é automático nesse SISU, então você não precisa nem selecionar. Mas, basicamente, quando você responde um questionário do SISU, ele já vai entender que você se enquadra somente na ampla concorrência, ou seja, nas listas de espera, você também será enquadrado nessa modalidade. A outra modalidade que a gente tem é a própria cotas, né? Então, a lei de cotas determina aí que 50% da reserva do número de vagas da instituição devem ser reservados para esses estudantes de escola pública, estudantes de escolas não, de independentemente de renda. A gente vai ver que existem várias modalidades nesse tópico aqui de cotas, tá? Então, a gente tem cotas sociais, cotas raciais, ações afirmativas, enfim. E nós temos aqui as ações afirmativas, que a modalidade depende de cada instituição. Então, a instituição define se o candidato se a instituição define ali se aquela quantidade de vagas será bonificada. Então, é claramente aqueles bônus que a gente vê dentro do SISU. Bônus de 10% por ele ter estudado o ensino médio aqui no estado. Então, são essa bonificação que entram aqui em ações afirmativas. Mas, depende da instituição e isso não é obrigatório. Tá? Tanto é que nem todas têm. Agora, vamos falar especificamente da lei. Tá? A lei de cotas aqui, 12.711 de 2012, é a lei instituída para reservar esses 50% das vagas das universidades federais. Então, como eu falei, a gente tem cotas sociais, cotas raciais e cotas para pessoas com deficiência física. Então, isso aqui não tem mais nada a ver com ampla concorrência. Isso aqui, a gente está falando disso aqui, ó. Lembra que tem 3 modalidades de inscrição no SISU? Ampla, cotas e ações afirmativas. A gente está falando agora de cotas especificamente. E aí tem esses 3 tipos diferentes. Então, são subtópicos de cotas. Vamos falar então um pouquinho das cotas sociais. As cotas sociais são pessoas que cursaram o ensino médio em escolas públicas, tá? Integralmente em escolas públicas, e pessoas com renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo por pessoa. O que significa isso? Então, só você interpretar aqui, ó, pessoas com renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior, ou seja, igual ou inferior a esse valor aqui. E como é que você calcula isso? Você vai pegar todas as pessoas que moram na sua casa, né? Você vai somar o rendimento dessas pessoas. Então, vamos supor, tem 5 pessoas na sua casa. E dessas pessoas, 3 recebem dinheiro, contribuem, trabalham. Você vai somar os valores dessas pessoas, né? O valor bruto dessas pessoas, e vai dividir pelo número de pessoas que moram na sua casa. E aí o valor tem que dar igual ou inferior a 1.412 para você, desde que tenha estudado em escola pública, no ensino médio, se enquadre nessa cota social. Eu vou abrir aqui o site do SISU, então aqui estou nesse exemplo aqui da UFAC, né, do Federal do Acre, e aqui é o seguinte, a gente tem 80 vagas, certo? Tem ações afirmativas? Tem.
E aí a gente vai analisar aqui, ó, a mesma lei que eu mencionei para vocês, ó, a lei 12.711, que são as vagas reservadas. E a gente percebe que nós temos escola pública, tá vendo aqui, escola pública, nós temos 2 vagas para candidatos com renda familiar, né, bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Então, nós temos tanto escola pública para quem? Para renda, que a gente fala, né, escola pública e renda, quanto independentemente de renda, ou seja, vamos pegar aqui, ó, escola pública também, 2 vagas para candidatos, que é a mesma vaga, só que aqui tem renda e aqui não tem renda. Ou seja, a renda per capita desse cidadão aqui ultrapassa os 1.412. Então, se a sua renda aí per capita na sua casa, né, você é de escola pública, no ensino médio, e sua renda dá 2.000, você vai ter que se inscrever nessa modalidade aqui de escola pública, independentemente de renda, tá? Então, esse é um ponto interessante para vocês analisarem. Cotas raciais. Então, as cotas raciais abrangem os candidatos autodeclarados pretos, pardos, quilombolas e indígenas que tenham realizado o ensino médio na rede pública brasileira. Isso aqui é muito importante, tá? Rede pública. Eu sou autodeclarado preto, mas eu fiz em escola particular como bolsista. Você vai se enquadrar na modalidade de ampla concorrência, tá? Tudo aqui é escola pública, beleza? Que nós temos também para pessoas com deficiência, tá? Para efetivar a matrícula, normalmente a instituição pede um atestado que comprova as informações que você colocou ali no momento da inscrição. Como é que funciona essa distribuição de vagas aqui? É interessante a gente analisar isso aqui. Vamos pegar lá de novo no SISU, ó. A gente tem aqui 80 vagas, tá? Dessas 80 vagas, se a gente analisar a tabela aqui, ó, distribuição de vagas no SISU. Então, vamos supor uma instituição que tenha 200 vagas. Obrigatoriamente, ela tem que destinar 50% para a escola pública, tá? 50% é obrigatório para a escola pública. As outras 50% do número de vagas fica a critério da instituição, né? Ela tem que destinar ampla concorrência, mas ela não precisa ser todas para ampla concorrência. Ela pode colocar ações afirmativas. Lembra que eu mencionei se isso não é obrigatório, isso depende da instituição, que é aquela bonificação que ela dá para o cidadão. Então, vamos pegar aqui, nada melhor do que ter um exemplo. A UFAC, ela fez da seguinte forma, ela tem 80 vagas para medicina nesse campus aqui. E aí, o que ela fez? Ela pegou essas 80 vagas, e as 40 que ela é obrigatória a destinar aqui para ampla, ela colocou 38 para ampla. Tá? Cadê essas duas? Essas duas ela reservou para pessoas com deficiência. Critério da instituição. Tá? É critério da instituição reservar essas vagas que sobram. Ela poderia ter colocado 40 vagas se ela quisesse, não tem problema nenhum. E ainda, o que ela fez? Como se trata de uma instituição que, vamos supor assim, ela prioriza os seus estudantes, o que eu quero dizer com isso? Essa bonificação, ó, se a gente olhar aqui, ó, 38 vagas de ampla concorrência com 15% de bônus na nota em razão da ação afirmativa do tipo, que tenham cursado todo o ensino médio presencial e regular em escolas privadas ou públicas da região do estado do Acre, ou seja, aqui ele está colocando escolas privadas também, então não é só pública, a instituição define isso aqui. Ou seja, o que acontece muitas vezes? Você vai entender por que aquelas instituições, principalmente lá do Norte, do Nordeste, acabam colocando essa bonificação. Muitas vezes, o estudante sai de São Paulo e consegue aqui entrar, vamos supor que não tivesse a bonificação, tá? Ele entra aqui essa nota aqui, por exemplo, ela está com a bonificação. Ele entraria aqui na UFAC, e ele é de São Paulo. Aí ele vai lá para o Acre, não estou falando que são todos, tá? Mas é por isso que acontece essa bonificação. Ele vai lá para o Acre, ele se forma lá aos 5 anos, 6 anos lá, e ele volta para trabalhar na região sul-sudeste. Então, ele vai lá só para estudar e volta. Ou seja, a instituição coloca essa bonificação para dar vantagem, obviamente, para o estudante que mora lá, porque, muito provavelmente, já que ele mora lá, a tendência dele terminar a faculdade e ficar por lá mesmo, já onde residem seus familiares, onde ele já tem uma cultura instalada ali, é muito maior do que um estudante que vem de fora. Então, você vai ver instituições que têm bônus até de 20% lá no Amazonas, que é justamente para priorizar os estudantes que estudaram lá no estado do Acre, tá? Ou em algumas cidades. Então, é por isso que existe esse bônus e por isso que é opcional a instituição adicionar ele ou não. Agora, então, voltando aqui, a gente viu ali a distribuição, então, 50% das vagas vão para ampla, então foi 100 aqui das 200, e o restante escola pública, tá?
você viu que a bonificação ali, ela tá para a escola privada também, então é a instituição que define. Agora, quando esses outros 50% aqui é só para a escola pública. E aí ela vai ser definida, como a gente viu, né, independentemente por renda, então se o cara tem mais de um salário mínimo per capita ou menor que um salário mínimo per capita, também é 50% das 100 vagas aqui. Então é 50% de 50%. E aí o que acontece? Aí vai ser distribuído em autodeclarados pretos, pardos, quilombolas, PCDs, são todas essas vagas menores aqui que a gente vê, ó, 2 vagas, né, 16. Então, a instituição, isso aqui é obrigatória por lei. E aí depende muito do estado, né? Se aquele estado tem mais preto, se aquele estado tem mais deficiente, a instituição faz um levantamento disso para fazer essa distribuição de vagas. Nada é por acaso, ninguém define esse número de vagas aqui com sorteio, tá? É feito um estudo para analisar se aquele estado ele precisa de mais vagas para pretos, se ele precisa de mais vagas para quilombolas, para PCDs, enfim. Então, aqui eu expliquei um pouquinho como funciona isso. E aí, para você até forma de conhecimento, né? Eu mencionei em uma das aulas aí que ano passado a gente teve uma atualização da lei de cotas, que foi justamente isso, tá? Porque antes as cotas elas dividiam as vagas das universidades ao meio, então 50% para ampla e 50% para estudantes de escolas públicas. Só que dessas 25% das vagas eram destinadas para pessoas com renda de um salário mínimo e meio, tá? Então agora mudou para um salário mínimo. Beleza? Então, essa versão atual aí que o presidente sancionou no ano passado. E também foi a mudança do SISU, onde todo mundo, atualmente, todos os alunos devem escolher a ampla ou a cotas no momento da inscrição. Mas, automaticamente, participam da ampla concorrência, tendo acesso às cotas apenas se não atingirem a nota mínima. Ou seja, primeira chamada, todo mundo participa da ampla concorrência. Se não conseguir a nota, ele te joga para a tua cota. Beleza? Como me candidatar ao SISU pelas cotas, tá? Então, basicamente, você tem que se enquadrar ali, você vai ler a tua realidade e você precisa se enquadrar em uma dessas modalidades que eu coloquei ali. E aí você vai olhar para dentro de você vai fazer o cálculo per capita, você vai ver se você estudou em escola pública, tá? Você vai fazer essa análise. E aí tem um questionáriozinho que você responde no momento da inscrição do SISU, que é basicamente se você estudou em escola pública, e o sistema automaticamente já vai saber se você tem direito ou não, tá? É tudo no automático. Ponto importante aqui, cor e raça, né? Então, como funcionam essa validação, vamos dizer assim, da instituição? Porque, assim, muita gente fala assim, o meu pai é preto, mas eu sou pardo, mas eu acho que eu tenho direito, enfim. Como que funciona o processo de validação dentro da instituição? Então, olha só, cada instituição tem o seu modelo de avaliação, tá? Mas vamos falar de um modo geral aqui. Será necessário fazer uma autodeclaração preenchendo sua ficha se você se considera preto, pardo, quilombola ou indígena. Por quê? Se a gente entra no site do SISU, candidatos autodeclarados, você se enxerga assim, tá? Você se enxerga como preto. Você se autodeclara. Então, isso está nítido aqui, mas você vai fazer uma autodeclaração. E aí as universidades são livres para decidir como agir no processo de verificação. A gente chama de grupos, né? Comitês de heteroidentificação. E aí, essas bancas são formadas, em geral, por 5 pessoas que vão analisar a aparência física do candidato para decidir se ele é socialmente lido como negro, ou seja, como que a sociedade enxerga ele. A sociedade, porque às vezes ele se enxerga como negro, mas ele tem... O grupo, o comitê, está ali justamente para entender se a sociedade vai enxergar você como negro. Então, os comitês estabelecem que a análise dos candidatos deve ser fenotípica, tá? Ou seja, baseada nas características físicas e não na ancestralidade. O meu pai era preto, tá? Enfim. Então, a universidade quer avaliar como aquele aluno é lido pela sociedade no dia a dia. E aí, falando um pouquinho também de como funciona, então, há 5 membros, normalmente, de perfis diferentes. Então, tem brancos, negros, mulheres, professores, justamente para representar os diversos perfis da sociedade. E aí, todos os participantes devem ter contato com debates raciais e passar por um curso de formação. Os membros do comitê não devem debater entre si, para não interferir na opinião, e não fazer perguntas violentas ou constrangedoras, tá? E a avaliação deve ser feita prioritariamente de forma presencial e não por foto, tá? E o ambiente costuma ser filmado. Então, tem algumas informações aí para você que se enquadra nessa modalidade. E aí, por deficiência, como eu falei, você tem que apresentar um atestado, um comprovante que comprove aquela deficiência que você tem.
Tá, basicamente como calcular aqui a minha renda familiar mensal, já te mostrei, né? Você vai somar o rendimento de todo mundo ali e vai dividir pelo número de pessoas que moram na residência, incluindo você, tá? E aí vamos entender um pouquinho agora o que significa esses L1, talvez você já viu por aí, L2, L3, L4. É que assim, imagina o seguinte, ninguém vai ficar falando isso aqui, ó. A minha modalidade para candidatos com renda, ninguém fala isso aqui, as pessoas só falam o código. Eu estou em L1. Muitas planilhas que você vai ver por aí é assim, a minha cota é L2, a minha cota é L6. Então, basicamente, esses códigos são definidos para, vamos dizer assim, uma sigla, né? Para facilitar o entendimento da cota. Então, a escola pública aqui, ó, que a gente viu lá, de renda, sem renda, né? Então, independentemente da renda, ou seja, esse candidato tem uma renda acima de 1.412, então ele participa, eu vou falar, na L5 a nota de corte é tal. Então, é assim que é o termo que a galera utiliza. Beleza? Então, esse aqui é só para você, a título de consideração, para siglas, para você não ficar perdido se você vê essas coisas por aí. Não vou ler todas aqui, porque são as cotas, né, as modalidades que a gente tem, e todas aqui entram dentro do site do SISU, você também pode comparar elas aqui. Galera, vamos falar um pouquinho agora sobre documentação. A documentação do SISU é o seguinte, se você pesquisar lá no Google, documentação SISU, você vai encontrar uma documentação no site do SISU mesmo, mas ela é muito... Vou falar até a verdade para vocês. Ninguém usa essa documentação porque ela é muito efêmera, ela é muito fraquinha, tá? Quando você é chamado, né, você é aprovado na chamada regular, a instituição vai te mandar um e-mail, tá? O seu e-mail está cadastrado lá no Gov. Você vai receber também um código no seu celular, que você foi aprovado. E aí algumas informações sobre documentação. Tudo isso a instituição te manda pelo seu e-mail. Então, deixa o seu e-mail atualizadinho no Gov, porque é através dele que a instituição vai te comunicar a respeito da sua chamada. Isso que eu estou falando é de chamada regular, tá? Não é lista de espera. A instituição não avisa lista de espera. Só da chamada do resultado do SISU, da chamada regular. E aí, o que acontece? Cada instituição é livre para determinar os documentos. Então, vamos pensar assim. Você joga aqui no Google, documentação SISU PDF, eu joguei aqui para vocês terem uma noção. Eu estou aqui, ó, na UFG, tá? E aí, o que vai acontecer? Na Federal de Goiás. Esse é o documento que a instituição pede, né, sobre os documentos da matrícula. Então, você tem que se enquadrar aqui. Lógico, nem todos você vai ser obrigatório. Então, tá vendo? O que tem obrigatório está aqui. Mas essa é a lista de documentos da UFG, tá? Para você comprovar a renda. Então, aqui, ó, categoria de L1, entendeu? Então, tá tudo especificadinho na instituição. É isso que você tem que prestar atenção. Eu estou aqui, por exemplo, ó, na Federal do Ceará. O site é bem informativo, a documentação básica para matrícula. Aí você vai descendo, ó, tá? Você vai descendo, ele mostra tudo que você precisa trazer para comprovar tal coisa. Então, quero comprovar identificação, você pode trazer esses documentos. E aí, vamos supor aqui, ó, tem a parte de cotistas, ó, documentação adicional para cotistas. Você clica aqui, documentação para cotas, aí você vai cair aqui, ó, documentação adicional para cotas. Então, todas as instituições são livres, ó. Tá vendo? Você baixa aqui, ó, cotas independentes de renda, você clica, e aí você clica, qual cota que você é, tá? Eu sou cota independente de renda escola pública, você clica nessa daqui. Aí, clica aqui, documentação básica para matrícula, e aí você vai, tá, ver a documentação certinho. Outro exemplo aqui, na Federal Fronteira da Universidade Federal da Fronteira do Sul, muita universidade, né, gente? Aqui tá tudo organizadinho, por modalidade, para você fazer a documentação. Então, se você clica aqui, ó, até na parte de cotas, quando você cai aqui, ó, documentação para matrícula, tá? De LBPPI. Ou seja, você vai vir aqui, e aí aqui vai ter o arquivo, ó, comprovação de renda, são os documentos que você precisa trazer para comprovar as informações. Então, aqui, ó, baixa esse arquivo aqui, ó, orientações para postagem de documentação comprobatória para aferição da autodeclaração. Então, para você que se autodeclara preto, então tá aqui todas as informações. Isso tudo você encontra no site da instituição, tá? Então, às vezes você pode fazer o seguinte também, ó, joga aqui, ó, documentação UFMG SISU. Aí você já sai lá no site da UFMG para ver a documentação. Deixa eu abrir aqui, isso. Então, não se apegue a essa documentação. Tem uma documentação do SISU na internet, que acho que é essa daqui, ó. Não caia nessa daqui, tá? Isso aqui, não, por mais que tá no site do próprio SISU, isso aqui não vale de nada. Entra no site da instituição. O site da UFMG está meio lento aqui. Então, entra no site da instituição que você vai ter acesso à informação. Beleza? Então, sobre documentação é isso.
E sobre cotas também, espero que tenha ficado bem explicado para você entender como funcionam essas modalidades.